Seja muito bem-vindo ao A Redenção que começa agora para você e toda a sua família. Louvado seja o Pai Eterno por estarmos juntos, nos encontrarmos aí nesse retiro espiritual e tudo sendo conduzido pela graça de Deus, sim, mas também pelos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório. É uma alegria imensa ter a sua companhia e, claro, também ter a companhia do Padre Frederico Ozanam. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Caísa, e abençoe também você, meu irmão e irmã, que agora está em sintonia de fé conosco no programa A Redenção. Seja muito bem-vindo. E, Padre, nós estamos crescendo na fé e na espiritualidade, porque esse é o nosso objetivo aqui no programa A Redenção, com os ensinamentos de Santo Afonso. Em todas as obras de Santo Afonso, ele é muito espiritual, mas ao mesmo tempo muito humano, não é, Padre? Sim. Ele sempre parte da realidade da nossa humanidade, né? Ele não fala de uma espiritualidade desvinculada do nosso ser no mundo. É uma relação com o Senhor nosso Deus que ilumina o nosso modo de ser aqui e agora. Nós somos aqui como caminheiros na direção da Trindade sem véu, mas a história faz parte da nossa vida e deve ser ela iluminada por Deus, como nos ensina Santo Afonso. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, e você que está aí, que está meditando, né, rezando conosco aqui no programa Redenção, nós vamos falar de um caminho que nós temos que trilhar no dia a dia. E aí, Padre Frederico, fala para o pessoal que está em casa, qual que é esse caminho que nós devemos buscar no nosso dia a dia? O nosso tema de hoje é o caminho da santidade. E nós hoje começamos uma pequena obra de Santo Afonso chamada Uniformidade com a vontade de Deus, né? Conformidade à vontade de Deus. Uma obra escrita por este nosso querido santo, datada de 1755. Bem pequena, mas que vai nos ajudar a vivermos intensamente a nossa relação com o Senhor nosso Deus. Portanto, hoje o tema, o caminho da santidade. Que o Espírito Santo nos conduza durante todo o programa Redenção. Já deixa a Bíblia aí perto de você. Se você tem obras espirituais selecionadas de Santo Afonso, também deixa aí pertinho. Vamos viver um momento de muita oração, conduzidos pela graça do nosso Deus. Conduzidos pela graça do Espírito Santo de Deus, agora eu sei que você já pegou sua Bíblia, né? Porque sempre está conosco. Sabe que esse momento é um momento de contato com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar um trecho que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 22 a 25. 1 Samuel, capítulo 15, 22 a 25. E a palavra nos diz assim, ó. Naquele tempo, replicou Samuel: o que apraz o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz do Senhor? A obediência vale mais que o sacrifício ritual, a docilidade mais que a gordura de carneiros. Com efeito, a rebelião equivale a um pecado de magia e a obstinação é idolatria. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as suas palavras, mas foi porque eu temia
mas foi porque eu temia o povo e dei ouvido à sua voz. Agora perdoa, por favor, o meu pecado e volta comigo para que eu me proste em adoração ao Senhor. Padre Federico, essa leitura hoje fala de uma experiência de Samuel com o Senhor. Isso, Samuel, ele no diálogo com Saul, o profeta falando para Saul dessa realidade da obediência à voz do Senhor nosso Deus. Ele faz inclusive uma comparação de algo que era tão importante para a época em que o texto está situado, que era a realidade dos sacrifícios. Ele fala assim: o que apraz o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz? E numa hierarquia ele coloca em primeiríssimo lugar a obediência à voz do Senhor, ou seja, o realizar na própria vida a vontade de Deus. Então isso é o mais importante de acordo com esse trecho que nós ouvimos aqui da Sagrada Escritura. A obediência à vontade de Deus é esta forma de trilharmos o caminho de santidade. Santo Afonso vai, portanto, a partir deste texto bíblico, nos ajudar a compreender isso. Se eu quero trilhar a via da santidade, esta via da comunhão perfeita, unitiva com o Senhor, não há outro modo senão a obediência. Aplicar a palavra de Deus por obediência, acolher aquilo que acontece na minha própria vida, fazendo esta leitura da realização da vontade de Deus, ou seja, eu encaro os desafios, dificuldades, como quem sabe se amado por Deus e quer amá-lo. Então, é nesta via da ligação da santidade com a obediência que Santo Afonso vai hoje nos ajudar a refletir. Ô Padre Federico, e é tão importante essa obra de Santo Afonso, como todas, claro, mas eu achei de uma mensagem tão linda e tão próxima da gente, porque às vezes, Padre, a gente fala assim: nossa, mas eu tenho feito tanto, eu tenho trilhado um caminho, feito tudo certo, eu tenho feito, parece que eu não estou alcançando a santidade, mas às vezes o fazer tudo certo não ajuda a santidade que tem que nascer lá do coração, porque fazer a vontade de Deus, a gente é trabalhado lá no coração, não é, Padre? Exatamente. E eu achei interessante o que Santo Afonso diz aqui, ó, quando agradam a Deus as mortificações, as meditações, as comunhões, as obras de caridade com o próximo, mas quando? Quando estão de acordo com a sua vontade. É o que o Padre Federico bem destacou. E aí, Santo Afonso conta aqui, ó, quando, porém, não são segundo a vontade de Deus, não somente não as aprecia, mas as detesta e castiga. Se houver 2 servos, um dos quais trabalha o dia todo sem descanso, mas quer fazer tudo segundo a sua vontade, e outro que trabalha menos, mas obedece em tudo ao patrão, certamente o patrão amará o segundo e não o primeiro. Que adiantam nossas obras para a glória de Deus se não são segundo o seu agrado? Às vezes nós estamos fazendo, mas a gente também está escolhendo e não para ouvir qual que é a vontade de Deus. E isso em tudo, não é, Padre Federico? Seja no meu pastoral lá na comunidade, seja na minha família, a gente precisa ouvir qual é a vontade de Deus. Isso, porque senão eu caio no risco de fazer por fazer. Por fazer, isso mesmo. Aí eu sou um cumpridor de normas. Se esse cumprir normas não tem um espírito que dinamiza, é como o carro sem combustível, não adianta de nada. Então, o texto quer chamar a nossa atenção para esta realidade profunda da nossa relação com o Senhor Deus, que é o motor propulsor da nossa vida e vida feliz. A santidade é justamente essa realidade da nossa vida intimamente unida à do Senhor, uma comunhão plena que vai trazendo para nós sentido, que vai nos ajudando a suportar, inclusive, os desafios e as dores da vida. E o trecho que inicia o texto que nós hoje estamos aqui versando, tratando, vai falar assim que a perfeição, ou seja, a santidade, consiste em amar nosso amabilíssimo Deus. Se eu não amo,
Se eu não tenho amor, né, de nada adianta. Por mais que eu, retomando o trecho de 1 Coríntios 13, se eu faço a caridade, se eu tenho o dom da profecia, enfim, se eu dou todos os meus bens, mas se eu não amo, com esse amor caridade que vem de Deus, tudo é vazio. Então, essa dinâmica que deve estar por detrás de toda a nossa vida. Somos chamados à santidade pelo Senhor nosso Deus. Então, orientados, impulsionados pelo Espírito Santo que derrama em nós este dom preciosíssimo da caridade que vem do próprio Deus, vai nos fazendo avançar, progredir e, claro, unir a nossa vontade à vontade de Deus, praticar a palavra do Senhor. Então, peçamos a Deus esta graça para a nossa vida, sempre. E aí esse trecho que nós estamos meditando, já confirmando tudo que o Padre está aqui partilhando com a gente da necessidade de vivermos esse amor, né, para alcançarmos a santidade, Santo Afonso diz aqui, ó, nessa terra devemos aprender com os santos do céu como amar a Deus. O amor puro e perfeito que os santos do céu têm por Deus consiste na sua união perfeita com sua vontade. Quando a gente ama, a gente vai querer seguir e retribuir, não é, Padre, aquele que nós amamos, então com certeza fazer a vontade dele, porque nós vamos saber e ter a certeza no coração de que a vontade dele é o melhor para nós. Então o amor é o início de tudo, não é, Padre? Combustível. Temos que clamar esse dom tão sublime que vem de Deus para nós, esse combustível que não pode faltar à nossa vida, porque sem ele, a gente de repente até pode fazer, pensando em agradar a Deus as coisas que Ele nos pede, mas será vazio, não se sustentará. A gente poderá até começar a fazer, mas isso não vai muito tempo, não vai longe. Se não for o auxílio da graça de Deus, o amor dele derramado em nós por seu Espírito Santo. Ô Padre, então nesse caminho de santidade, para que a gente viva perseverança, porque nós seres humanos a gente desiste muito fácil, Sim, né? sim. A gente começa hoje, estou aqui com um objetivo, estou fazendo até novena, mas de repente amanhã, conforme o que acontece pelo caminho, eu desisto, não quero mais esse caminho. Para a gente então perseverar, o segredo é fazer essa experiência com o amor de Deus, Padre? A experiência é essa, e Santo Afonso traz aqui falando do exemplo que não pode faltar à vida do cristão, que é o exemplo do próprio Cristo. Diz aqui Santo Afonso, a maior glória que podemos dar a Deus é fazer em tudo o seu santo querer. Nosso Redentor Jesus, que veio à terra para a glória de Deus, foi isso principalmente que veio nos ensinar, com o seu exemplo. Em tudo fazer, realizar a glória de Deus, como tão bem fez Jesus nosso Senhor. Então, que não nos falte este referencial maior que vem do contemplar Jesus, o estar unido a Ele. Ele passou fazendo o bem, que nós possamos aprender dele também a corresponder ao amor de Deus Pai pela entrega da nossa vida. A oblação do nosso existir, a oferta generosa do nosso ser, do nosso agir, porque nós queremos corresponder ao amor de Deus. Então, eu vou abraçar a santa vontade dele, colocando-a em primeiro lugar sempre, acima da minha vontade, inclusive. Que o exemplo, então, de Jesus nos ensina a trilhar esse caminho de santidade, mas também nós temos vários exemplos na Bíblia, não é, Padre? Sim, inclusive, sim. A redenção de hoje, nós vamos sugerir isso, não é, Padre? Exatamente. A redenção de hoje, como sugestão prática para a nossa vida, a partir dos textos que nós estamos aqui trazendo, de Santo Afonso Maria de Ligório, esse de hoje que nos fala da santidade, da união à vontade do Senhor nosso Deus. Então, nós trazemos sempre uma sugestão. Para hoje, a seguinte: meditar na palavra de Deus, a história de Davi, que tanto nos ensina sobre como enfrentar as batalhas da vida. Recorda-se da história do rei Davi? Então, procure meditar na palavra dessa história e, claro, aprender os ensinamentos que a palavra traz a partir da vida deste homem que procurou corresponder à vontade de Deus. E que bênção é saber que você da sua casa, você com a família, ou às vezes até sozinho, sozinha, está aí com o coração desejoso, né, de crescer como homem, mulher,
íntimo do Senhor. E essa intimidade é que nos fortalece para o dia a dia. E nós, aqui no programa Redenção, estamos unidos aí como igreja, porque nós estamos no ano da oração. Santo Afonso, o mestre da oração, é claro que nós vamos citar aqui trechos dessa obra tão especial, hein, Padre Federico? Ele sempre fala sobre a importância da oração e, claro, a sua vida foi um exemplo concreto dessa dedicação à oração, porque é a força do cristão. E aí nós trazemos hoje esse trechinho dessa obra tão importante dele sobre a oração. É a única obra que ele fala sobre oração? Não, mas é uma das mais importantes. Então nós trazemos o seguinte trecho que fala da oração em Santo Afonso. É verdade que a esperança vem sempre acompanhada do temor, porém, esse temor não tem a sua fonte em Deus, mas em nós mesmos. Confiados no poder e na misericórdia de Deus, certo de que Deus pode e quer a nossa salvação, devemos esperar dele certamente a vida eterna. Do poder e da misericórdia de Deus está convencido quem tiver fé. Vejam só como a fé é importante para experimentarmos as graças que vêm de Deus. O poder dele que nos auxilia, a sua misericórdia que nos alcança para nos perdoar, para nos dar uma nova chance, para nos levantar das situações de pecado, para que possamos caminhar trilhando o bom caminho que é Jesus. Então, é esta realidade que nós devemos clamar, suplicar, pedir pela oração. Santo Afonso já dizia, quem reza se salva. Ou seja, se quisermos trazer para hoje a salvação que é dom de Deus, mas quem reza também tudo alcança. Quem reza tem condições de vivenciar a vontade do próprio Deus na vida. Ou seja, se nós tantas vezes sentimos a fraqueza, o desânimo, situações de dificuldade, isso não tem poder sobre nós se nós vivemos pela fé. É o poder de Deus que em nós age, nos capacita para a missão que Ele nos confia. Então, este chamado de Santo Afonso a esperar em Deus, a crer nele, porque Ele deseja, Ele quer o melhor para nós, a nossa salvação. Então, que a nossa esperança no Senhor nos faça trilhar o caminho de eternidade. Nós não temos aqui morada definitiva, o Senhor nos chama para muito mais, Ele quer planificar a nossa vida. Então, se você lida com momentos, situações difíceis, adversas, tenha certeza que a sua vida não se resume a isso. Deus te chama para mais. Ai, Padre, mas como é que eu posso experimentar isso? Por uma vida de fidelidade ao Senhor na prática da oração. Então, rezar mais. Você tem rezado o suficiente ou nem tem rezado? Então, olhe para si e, se ainda não faz essa experiência tão importante para a vida cristã, passe a rezar, passe a se voltar para Deus, a experimentar este amor, a sua graça, que Ele derrama continuamente em nossa vida, mas para isso é preciso abrir o nosso coração para receber dele a bênção de que tanto precisamos. Ô Padre, e aí quando o senhor fala, tem que rezar, você tem rezado? Talvez em outros tempos, as pessoas tinham bastante tempo para ir até a igreja, ficar lá muito tempo lá dentro da igreja sentadinho, rezando. Mas talvez hoje, para essa realidade, nós devemos ter na consciência, Padre, que aí, se eu estou na correria, eu não tenho tempo, Padre Federico, para rezar assim como o senhor está falando, mas aí é fazer dessa correria uma oração, não é, Padre? Aprender, por exemplo, nos variados momentos do dia, Sim. voltar meu coração para Deus, pensar em Deus, falar com Ele, mesmo que internamente, né? São momentos pequenos em que eu posso me direcionar ao Senhor nosso Deus. Claro, se você pode, reze também de forma mais demorada com o Senhor nosso Deus. É uma forma especial de oração que a gente tem que se esforçar para fazê-la, é a visita ao Santíssimo Sacramento. Então, eu tenho que ir à igreja. Você tem condições e pode, vá. Se não tem condições de ir, está impossibilitado por algum motivo, por exemplo, por questão de saúde, reze também aí da sua casa, mas não deixe de rezar, tá bom? Que o nosso caminho de santidade seja sustentado, então, pela oração.
Que bom é ter você nesse nosso momento todo abençoado aqui no programa Redenção. Saber que o programa está sendo um instrumento, né, para que pessoas, assim como eu, você, o Padre Frederico, cresçamos nessa certeza de que aqui neste mundo é tudo passageiro. E nós estamos trilhando um caminho de santidade para alcançarmos a salvação. E você não está sozinho nessa luta. A Redenção está aqui para te ajudar, com redenção no dia a dia, mas também com o pensamento de Santo Afonso, hoje o pensamento bonito, que diz assim, ó: se queremos agradar plenamente o coração de Deus, procuremos conformar-nos em tudo com sua santa vontade. E não só nos conformar, mas nos uniformar a tudo que Deus dispõe. A conformidade consiste em unir nossa vontade à de Deus, mas a uniformidade exige mais, exige que da vontade divina e da nossa façamos uma única, de tal modo que só queiramos o que Deus quer e que só a vontade de Deus seja a nossa. É união, né, Padre, com o próprio Deus. Um ensinamento que traz para nós, assim, níveis distintos de união com a vontade de Deus. Santo Afonso, ele vai falar, se eu quero agradar a Deus de forma plena, eu preciso me conformar à sua vontade, ou seja, a minha vontade, de mãos dadas com a vontade de Deus. Esse é o primeiro nível. Só que Santo Afonso vai além. Ele traz uma outra dimensão desta união com a vontade de Deus, que é a uniformidade. Ela supera a conformidade. O que é a uniformidade, então, Padre? É algo mais exigente, ou seja, exige que façamos da vontade de Deus a nossa vontade. Ou seja, a vontade de Deus passa a ser a minha. E isso é mais exigente porque pede de mim que o meu querer queira o que Deus quer. Então, supera. A uniformidade é esse termo trazido por Santo Afonso que indica esse abraçar para valer a vontade de Deus e realizar apenas o que Ele quer. Como isso nos desafia. Quando nós olhamos esse pensamento de Santo Afonso que fala sobre a realização plena da vontade do Senhor nosso Deus, é um outro modo de Ele nos ensinar a sermos santos. Eu dou o primeiro passo e vou continuando essa caminhada, ou seja, quanto mais eu vou mergulhando a minha vida no amor de Deus, mais eu vou percebendo que eu preciso me doar ainda mais, me lançar ainda mais. É um processo, né, Kais? É um desafio. Eu vou percebendo naturalmente e sobrenaturalmente, porque a graça de Deus vai em mim agindo, eu vou correspondendo ainda mais ao amor de Deus. Eu vou reconhecendo ainda mais as minhas imperfeições e vou querendo oferecer para Deus o melhor de mim. Ou seja, eu não quero mais que a minha vontade seja feita em primeiro lugar de modo egoísta. Isso é a tentação mais frequente em nós. Senhor, faça o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não é isso que ensina Santo Afonso. Seja feita sempre, Senhor, a tua vontade, como nos ensina Jesus. E aí nós vamos rezar juntos com Santo Afonso, pedindo essa graça, né? Porque, como disse o Padre, é um desafio, é um processo. E nós precisamos, nesse processo, nesse desafio, contar com a graça de Deus. Vamos rezar então, Padre? Vamos lá. Senhor, sou pobre, mas vos dou tudo o que posso. Ao vos dar a minha liberdade, nada mais tenho para vos dar. Tomai posse de nós. Nós vos damos toda a nossa vontade. Fazei-nos compreender o que quereis de nós, e nós o faremos. Seja sempre amada e louvada a divina vontade e a bem-aventurada Virgem Maria Imaculada. Meu Deus, dizei-me que quereis de mim, porque isso quero fazer. Sou vosso, salvai-me, fazei de mim o que vos aprouver, principalmente quando nos vem alguma adversidade mais pesada, morte de parentes, perda de bens e semelhantes. Sim, Pai, porque foi de vosso agrado fazer isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o poder da oração nos ajude nessa caminhada e que não desistamos, não é, Padre? Mas que perseveremos mais e mais nessa caminhada que exige luta. Luta e amor a Deus sobre todas as coisas. E para te ajudar nisso,
a bênção de Deus nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, desça sobre você a saúde, a alegria, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Semana que vem tem mais aqui no programa Redenção e nós contamos com a presença de todos, Pai. Te aguardamos, hein? Até mais.